Olá, tudo bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês. Vamos começar, vamos fazer uma revisão do assunto da aula anterior, sobre os relativos pronouns, que são os pronomes relativos. Os pronomes relativos são who, whom, which, that e o whose. Como eu disse na aula anterior, o pronome relativo, ele relaciona, ele faz uma relação entre o antecedente, que é aquela palavra que fica antes do pronome relativo, e os termos seguintes à oração, que é o que vem na frente do pronome relativo. E o pronome relativo who eu uso quando o antecedente dele é uma palavra relacionada à pessoa. Qualquer palavra relacionada à pessoa. Boy, que é garoto, man, que é homem, doctor, que é doutor, João, que é João, enfim. É uma palavra relacionada à pessoa, o antecedente, que é o que está antes. E a palavra seguinte, que vem na frente do who, tem que ser um verbo. E a função, é claro, do who nessa questão é de sujeito, porque o who, logo depois vem o verbo, tá? Eu lembro que eu sempre, nas minhas aulas, eu sempre falo a vocês que em inglês não existe oração sem sujeito, como a gente em português tem que ter um sujeito, a não ser que a oração seja imperativa, uma frase imperativa, que é quando a gente aconselha, uma advertência, uma ordem, né? Eu falo stop, por exemplo. Isso é uma frase, uma oração, não tem sujeito, é imperativa. Sit down, né? Sente-se, é uma frase imperativa, então não tem sujeito, mas uma frase normal em inglês tem que ter um sujeito. Então, como o who, logo depois dele vem um verbo, então a função do who aí, ele está com a função de sujeito, tá? Já o whom, eu uso quando o antecedente dele também é uma pessoa, só que na frente dele, né, o termo seguinte dele é um sujeito. A diferença entre who e whom é essa. Who na frente tem verbo e whom na frente tem um sujeito. O who funciona como, tem função de sujeito, e o whom tem função de objeto, porque ele tem um sujeito, que é a palavra que fica na frente dele. Já o which eu uso quando o antecedente dele é uma palavra relacionada a animal ou objeto, e o termo seguinte a ele, o que fica na frente dele, é um sujeito ou verbo. Tá? É um sujeito ou verbo. O that, na verdade, ele funciona como um coringa. Ele pode ser usado para substituir o who, para substituir o whom, para substituir o which. Ele pode substituir. Só em duas circunstâncias o that não substitui esses três pronomes relativos, que é who, whom e which. Quais são essas duas circunstâncias? Quando antes dele tem uma preposição, eu não posso usar o that, quando antes tem uma preposição, ou então em orações explicativas, que são aquelas que vêm entre vírgulas. Então, o that não é usado quando antes tem preposição, ou então quando a frase está entre vírgulas. Tá? E o whose, o antecedente dele pode ser uma palavra relacionada à pessoa, a animal ou objeto. Só que a palavra que vai vir, o termo seguinte, a palavra que vem depois dele, tem que ser um substantivo. Então, na verdade, para a gente usar direitinho o pronome relativo, a gente tem que saber, tem que conhecer essas duas palavras, o antecedente e o termo seguinte, para poder a gente ver se é pessoa, se é animal, se é objeto, e o termo seguinte para a gente ver se é verbo, sujeito ou substantivo. Eu também falei na outra aula que o sujeito, lembrem sempre, os pronomes pessoais do caso reto, eles são sujeitos da frase. O I, you, he, she, it, we, they, ou então qualquer nome de pessoa, de animal ou de coisa, por exemplo, Mary, Maria, João, Pedro, Paulo, the boy, the girl, my son, my brother, my mother, sei lá, the dog, são sujeitos.
tá? Então, vamos lá. Vamos a uma atividade para a gente fixar esses esquemas aqui todinho, tá? Então, completa as frases abaixo com who, whom, which, that ou whose. Aí tem assim, my brother works in hospital. Ó, hospital é hospital. Então, hospital a gente vai classificar como um objeto. Hospital, tá? E na frente dele tem is. Is é o quê? Verbo. Então, se antes tem um objeto e depois tem um verbo, eu uso which. Mas eu também posso usar o that. Posso. Então, nessa questão, eu posso usar which ou o that. Letra B. This is the boy. No antecedente, boy. Garoto. Então, garoto é o quê? Pessoa. Tá? Garoto é pessoa. Had an accident last week. E o que é esse had? Aqui a gente tem que saber o que é esse had. O had é um verbo. Tá? Então, se antes tem pessoa e depois tem verbo, eu uso quem? Who. Mas se eu quiser, eu posso usar o that aí? Posso. Então, pode ser who ou o that. Letra C. Please, bring me the file. Is on the table. O que é file? É arquivo. Arquivo é um objeto. Tá? Arquivo é um objeto. E is é o quê? É um verbo. Então, a gente vai para o esquemazinho. Objeto e verbo. Então, eu uso which. E ali, eu posso usar o that? Não. Por quê? Porque na frase tem uma vírgula. Então, eu só posso usar which. I met Mr. Brown. Brother is from Michigan. Veja, Mr. Brown é uma pessoa. O senhor Brown é uma pessoa. Aí agora eu tenho que saber o que é esse brother. O que é o brother? Brother é irmão. E irmão é o quê? Um substantivo. Então, se antes tem pessoa e depois tem um substantivo, veja que o verbo está aqui, ó, is. Né? Então, brother é um substantivo, então eu uso o whose. Tá? A credit card is a piece of plastic. O que é plástico? Plástico é plástico, né? Então, plástico é um objeto. Carries information. O que é carries? Eu tenho que saber o que é carries. Carries é um verbo, o verbo carregar. Então, se antes tem um objeto e depois tem um verbo, eu uso quem? Which. E eu posso usar o that aí? Não, porque também tem uma vírgula. Eu só posso usar which. A house, né? Walls are green, belongs to Peter. House é o quê? Casa. Casa é um objeto. E o walls? Walls são paredes. Então, walls, paredes é o quê? Substantivo. Veja que o verbo está aqui, ó. Are. É um substantivo. Então, se antes tem objeto e depois tem um substantivo, eu uso o whose, tá? Whose. Greg used to be my best friend. Veja, Greg é uma pessoa. E used, ó, uma dica rapidinha. Todas as vezes que depois de trás, se encontrar uma palavra terminada com D, vai ser um verbo. Esse verbo vai estar no passado, verbo regular. Então, Greg, pessoa, used é um verbo, tá? Então, se tem antecedente pessoa e depois tem um verbo, eu uso quem? Who. E aqui, eu posso usar o that? Não, porque também está entre vírgulas. Eu não posso usar. Vamos à próxima. Aqui eu coloquei, ó, esse sujeito, I, you, he, she, it, we, they, Barry, Paul, the boy, my son, etc. E os esquemas novamente aqui para a gente sempre ir olhando, antecedente e termo seguinte, antecedente e termo seguinte. Então, segundo, I know the girl. O que é girl? Garota. Garota é uma pessoa. Então, pessoa, pessoa, aqui também é pessoa, aqui também é pessoa. Wrote you this letter.
Wrote. O wrote é o quê? É um verbo. Se o wrote é um verbo e o antecedente é pessoa, então a pessoa, antecedente, na frente tem verbo, eu vou usar quem? Who. Então a resposta é a letra D. Mas se aí tivesse a opção do that, eu poderia usar o that aí? Poderia, não tinha problema nenhum. Terceiro, that is the businessman. Daughter suffered an accident this morning. Então, veja, businessman é o quê? Homem de negócio. Empresário, né? Um empresário. Então, empresário é uma pessoa. Tá? E daughter é o quê? Repare que suffer, tá? Aqui a gente já sabe que é um verbo. Então, daughter vai ser o quê? Substantivo. Então, se antes tem pessoa e depois tem substantivo, eu uso o whose. Resposta é a letra C. Quarta, the boy I was reading yesterday. Veja, the book. Desculpa, acho que eu disse the boy. Enfim, a quarta questão é the book. Book é o quê? Livro. Livro é um objeto. I was. I é o quê? I está dizendo aqui que é um sujeito. Então, se antes tem um objeto e depois tem um sujeito, eu uso quem? Which. A letra E. Mas se aqui tivesse o that, eu também poderia usar aqui? Poderia, não tinha problema nenhum. Só um lembrete. O that não pode substituir o whose. E o whose é o diferente de todos. Repare que até a tradução dele é diferente, que é cujo, cuja, cujos, cujas. Os outros podem ser que, quem, qual, o qual. Vamos lá, quinto. The lady was here a year ago. Veja, the lady é a senhora, né? A dama, a senhora. Então, a senhora é uma pessoa. E was é o quê? É um verbo, é o verbo to be no passado. Então, se antes tem pessoa e depois tem um verbo, eu uso o who. A resposta é a letra D. E se tivesse o that, eu poderia usar aí? Poderia sim, não tinha problema. I don't like people laugh at me. People. O que é people? People é pessoas. Então, pessoas é pessoa. E laugh. Laugh é um verbo. Então, se antes tem pessoa e depois tem um verbo, eu uso o who também. A letra C. E se tivesse o that? Eu poderia usar o that aí também. Sétimo, his father lives in Rio. Ó, father, pai, tá? É pai. Se father é pai, pai é pessoa. E lives é o quê? Verbo. Então, pessoa, father, lives, verbo. Então, qual o pronome relativo que eu uso? Who. Também a letra C. E se tivesse o that, eu poderia usar o that aí? Não. Por que eu não poderia usar? Porque essa frase tem vírgulas. Ok? E a última questão. Em qual frase abaixo o pronome relativo pode ser omitido? O que é omitir? É você esconder, é você tirar ele da frase e a frase continuar tendo o mesmo sentido, não tem problema. Veja, quando é que nós podemos omitir o whom, which e o that? A gente só vai poder omitir esses pronomes relativos quando depois dele tiver um sujeito. Tá? Se tiver um sujeito, você pode omitir. Quando é que eu não posso omitir de jeito nenhum? Quando antes tem uma preposição, ou então quando vier entre vírgulas. Ok? Não posso omitir quando vier entre vírgulas, quando antes tem uma preposição, ou então quando depois dele tem um verbo. Aí eu não posso omitir. Mas teve sujeito, eu posso omitir. Então vamos à letra A. I bought a car. Car é carro, é um objeto. Aí ele botou which is very comfortable. Então veja, objeto, car, is, verbo. Eu posso omitir? Não. Porque aqui tem um verbo, eu não posso de jeito nenhum omitir. Tá?
The man, man é o quê? Homem, é uma pessoa. Whom I saw. Veja, I é o quê? Sujeito. Então, antes tem pessoa e depois tem o sujeito. Eu posso omitir? Posso. Posso, porque aqui tem o sujeito. Então, a resposta é a letra B. Ó, vamos continuar. Letra C, the dog é um animal. Is barking, is mine. Então, veja, that, né? O animal, that, is, depois do that tem o is, é verbo, eu não posso omitir, porque tem o verbo. I know the man who reads very well. Man, pessoa, reads, verbo, eu também não posso omitir. Então, as únicas frases em que eu posso omitir o pronome relativo é quando depois dele tiver um sujeito. Aí eu posso omitir. Bem, gente, finalizamos nossa revisão aqui. Se persistir alguma dúvida, reveja a parte que vocês têm dúvida. E se caso persista, entre em contato com a gente, que a gente tem um imenso prazer em sanar, tá? Qualquer dúvida que tenha. Peço que vocês respondam às atividades do livro didático da página 151, as questões 8 e 9, tá? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.